Olá a todos, amigos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, amigos, irmãos, espero que todos possam se sentir muito bem-vindos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, estamos aqui, né, dando continuidade a essas conversas, né, esses estudos sobre o livro Fonte Viva, né? E hoje, essa semana, foi a espiritualidade nos designou, né, a lição 86, que é uma pergunta que Emmanuel nos faz: está doente? Baseado nessa passagem, né, de Tiago 5,15, onde ele fala: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Ele é um capítulo, uma lição um pouco mais longa do que as que a gente viu durante as semanas anteriores, então a gente já vai fazer a leitura e depois a gente faz o comentário sobre ela. Aí Emmanuel começa falando: todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca e dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos seus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegue triste, acambrunhado ou insubmisso? De outras vezes, perde o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandona o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera e do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientar em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as suas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabe calar nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procura harmonia com os homens? Por mais que se apressem os socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devora as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se está doente, meu amigo, acima de tudo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e entender, auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei de uso, e lembra-te que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática de amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teus caminhos. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Essa aqui é uma lição, ela é uma lição muito valiosa, porque ela contém muitas reflexões que a gente pode fazer, né? Quando a gente vai fazendo a leitura, né? Emmanuel vai nos convidando a várias reflexões. A primeira delas é a importância, e isso é uma coisa que a gente sempre fala no Espiritismo, na nossa casa, a gente está sempre falando através dos estudos, do evangelho que é feito, né, nos trabalhos, a importância do equilíbrio entre a nossa parte material e da parte espiritual. Justamente por quê? Porque Emmanuel aqui fala, né, através principalmente dessa passagem, no começo aqui da lição, onde ele fala, por exemplo, que no terceiro parágrafo, onde ele fala aqui: o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração. Aqui ele nada mais está dizendo do que muitas vezes das próprias doenças que nós sofremos, que nós passamos, que o nosso corpo físico ele padece, ela tem origem na nossa alma. Na verdade, a doença que o corpo manifesta nada mais é do que algo que a alma já vem sentindo há algum tempo. E há diversos estudos, livros sobre isso, eu acho que vale a pena até a leitura para quem tiver um interesse, quiser fazer, né? Não dá para a gente fazer aqui devido ao tempo,
mas há vários estudos, por exemplo, o que me vem à cabeça agora são estudos, por exemplo, de pessoas que quando se sentem sobrecarregadas, né, devido ao trabalho, devido a algum problema na família, que se sentem naquela situação de, sabe, de às vezes não achar que vão conseguir alcançar aquilo que estão buscando, que se sentem muito sobrecarregadas do serviço, do momento pelas quais elas estão passando, com o tempo elas vão adquirindo, vão transmitindo dores ao corpo, como dor no ombro, dor nas costas. Há outros também que falam, por exemplo, quando a pessoa ela é muito rancorosa, né, vai criando esse sentimento, vai criando pedras, né, dentro do corpo físico, né, e é onde vai surgindo, por exemplo, as pedras nos rins, em outros órgãos, em outros locais do corpo. Então, tudo isso significa o quê? Que justamente o começo ali, principalmente das doenças mais crônicas, elas surgem justamente na nossa alma. É a nossa alma que ela fica doente e aí ela vai transmitindo isso aos poucos ao corpo físico. Por isso a necessidade do equilíbrio do tratamento de ambos, tanto do nosso lado espiritual como do nosso lado material. O Silvio, nosso dirigente, né, da casa, nosso presidente, ele fala muito sobre isso nos tratamentos, né, que é necessário não só a gente tratar ali a alma indo no centro espírita, recebendo passe, recebendo o tratamento, os recursos, mas também fazer um tratamento na medicina convencional, na medicina humana, na medicina material, porque é necessário o equilíbrio dos dois, porque não basta a gente, por exemplo, tratar apenas o corpo físico, se a origem da doença está na alma. O corpo físico até vai melhorar, pode até apresentar, a princípio, uma cura, porém, com o passar do tempo, ele vai novamente demonstrar aquela doença, entre aspas, ela volta. Por quê? Na verdade, ela não foi curada, porque quem está realmente doente é a alma. Então, é a partir desse tratamento, é necessário esse equilíbrio entre essas duas partes, o tratamento de ambos. E também não basta a gente só cuidar da nossa alma, porque muitas vezes, quando a alma ficou doente, houve, digamos assim, refletiu, e esses reflexos foram tão fortes no corpo físico, que o corpo físico ele permanece doente mesmo com a alma melhorando. Então, é necessário esse tratamento na matéria para que possa, digamos assim, esses reflexos eles possam ir diminuindo com o tempo. Então, é necessário esse equilíbrio, esse cuidado. Por isso que a gente tem que sempre, não só cuidar do nosso lado espiritual, indo na casa espírita, mas também cuidar do nosso lado, na parte física, com o médico da matéria, para a gente obter a cura por completo. Mas aí pode vir a pergunta, né? Como é que a nossa alma fica doente? O que acontece? Emmanuel aqui, ele dá alguns exemplos. O que acontece é que nesse momento nós estamos encarnados, e um dos motivos pelos quais nós estamos encarnados é porque quando a gente está na matéria, a gente lida com as sensações, com os sentimentos, e é através da matéria, desse contato que a gente tem com a matéria, o espírito absorve isso de uma maneira mais fácil do que ele, por exemplo, se estivesse só num plano, digamos assim, espiritual. Ele precisa da matéria justamente para absorver essas sensações que nós temos durante o dia, os sentimentos, né, aquilo que nós, no nosso trabalho, aquilo que, durante nossas atividades no dia a dia, e essas sensações, elas vão trazendo experiências para o espírito, sensações, sentimentos, e com isso o espírito vai aprendendo, vai obtendo discernimento. O que acontece é que durante o nosso dia a dia, nem sempre nós trabalhamos com sentimentos, digamos assim, da melhor qualidade. E aqui Emmanuel ele cita alguns durante a lição. Por exemplo, aqui ele fala sobre a tristeza, ele fala sobre a cólera, o desânimo, ele fala sobre o desalento, ele fala sobre a maledicência, a inutilidade, a brutalidade, a revolta. São alguns sentimentos dos quais a gente acaba lidando durante o dia a dia. E aí, esses sentimentos, o que acontece? Como o sentimento é energia, a gente lida com aquilo e muitas vezes a gente fica imerso nessas energias, nesses sentimentos por muito tempo. Aí a alma vai absorvendo isso, e isso vai causando malefícios para o nosso coração, para a nossa alma, porque são energias muito pesarosas. Então é aí que a alma começa a ficar doente, porque a gente fica imerso nesses sentimentos, nessas sensações, muitas vezes também nas nossas más paixões, e isso vai trazendo energias pesarosas. É como se a nossa alma ela tomasse uma dose de veneno todos os dias, e a gente vai absorvendo aquilo.
Aí chegou uma hora que a alma ela começa a transmitir aquilo que ela está, digamos assim, carregando nela para o corpo físico. E aí é onde acontece, é onde começa a se apresentar os males, as dores, as doenças mais crônicas do corpo físico. Mas percebe que tem origem a alma, os nossos sentimentos? Então, quanto melhor a gente trabalhar esses sentimentos, principalmente esses mais negativos, a gente está mais atento a eles, a gente evita isso. E isso também é uma coisa que Emmanuel fala durante a lição, como a gente deve evitar isso, qual que é o tratamento para que a nossa alma não fique doente. Tem dois caminhos, assim, digamos assim, que vão nos ajudar muito, para não dizer que eles são infalíveis. Um deles, até a gente conversou um pouco no evangelho da semana passada, do domingo, do trabalho, que é sobre a oração. A oração ela é muito eficiente, muito mais do que a gente imagina. Por quê? Porque é justamente na oração que a gente sai um pouco dessa sintonia desses sentimentos mais maléficos, vamos dizer assim, mais pesarosos. Porque quando a gente faz a nossa oração, a gente está se ligando com a espiritualidade do alto. A gente está se ligando com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, com o nosso mentor individual, com os mentores da casa, com o mentor da nossa confiança, né, mais elevado da nossa confiança. Então, com isso, a gente está mudando a nossa sintonia. Os nossos pensamentos já são totalmente diferentes, porque a gente está buscando essa elevação, essa sintonia melhor, e a gente vai recebendo recursos com isso, né? Recursos melhores, mais refinados, sentimentos, digamos assim, mais paz, de mais tranquilidade. A gente não sai, por exemplo, de uma oração revoltado, né, ou qualquer coisa assim do tipo. Muito pelo contrário, quando a gente faz a nossa oração, é aquela oração sincera, a gente recebe recursos, a gente sempre sai mais aliviado, mais esperançoso, né? A gente sai melhor. Agora, quando a gente está, por exemplo, no nosso dia a dia, que a gente briga, que a gente xinga, que a gente fala palavrão e por aí vai, como que a gente se sente? Muitas vezes, no lidar com a pessoa, a gente está ali conversando com uma pessoa, brigando, discutindo, como que a gente sai dali? Com dor de cabeça, com dor de estômago. Por quê? Porque a gente absorveu aquelas energias daquele momento. Então, a oração ela é totalmente ao oposto. Ela vai nos ajudar a equilibrar isso melhor, ela vai nos ajudar a fugir dessa sintonia. Não é que a gente não vai reconhecer ou lidar com isso, não. Isso vai se apresentar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso dia a dia. Então, vai ter momentos que a gente vai encontrar a revolta, que a gente vai se sentir injustiçado, ou o próximo vai trazer esses sentimentos até nós, mas como a nossa sintonia vai estar um pouco melhor, a gente vai perceber isso mais rapidamente. Então a gente não vai se envolver nisso, digamos assim, não vai ficar imerso nesses sentimentos por muito tempo. A gente vai perceber, mas a gente vai falar, opa, peraí, isso não é meu. Eu não tô, esse sentimento não é meu. Quantas vezes a gente não se sente assim? Às vezes a gente está bem, está equilibrado, e de repente a gente conversa com uma pessoa e a gente começa a se sentir, às vezes, triste, começa a se sentir assim, sem esperança, e a gente não estava daquele jeito. O que aconteceu? A gente acabou absorvendo isso da outra pessoa. Quando a gente está fazendo as orações, a gente está mais ligado, com uma sintonia melhor, a gente reconhece isso de um jeito melhor. E aí a gente volta a se reconectar com a espiritualidade, para a gente se sentir bem. E muitas vezes isso acaba nem às vezes nos atingindo, porque a gente está tão assim fora dessa sintonia, que essa energia bate na gente, mas escorre, a gente não absorve, né? Porque a gente está protegido. E essa proteção serve tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes a gente está tomando passe lá na casa, às vezes a pessoa está tão fechada ali que ela não recebe. Mas às vezes a pessoa ela está com uma sintonia tão boa, tão assim mais afinada com a espiritualidade, que esses sentimentos vão vir, eles vão bater e ela não vai absorver, porque a sintonia dela é totalmente diferente. E uma outra coisa muito importante também que nos ajuda a fugir disso é o trabalho no bem. Quanto mais eu estiver trabalhando no bem, realizando os meus trabalhos, é como, não é bem essa palavra, mas é como se a gente não tivesse tempo para isso. Porque a nossa preocupação e a nossa sintonia está em um outro momento. A gente está procurando ser um pouco mais paciente, um pouco mais benevolente, está trabalhando em ajudar o próximo, fazendo caridade, sendo mais tolerante. Então a gente está lidando com energias totalmente opostas daquela que a gente estava conversando. Então, isso nos ajuda a fugir, né, dessa sintonia e traz justamente esses benefícios da tolerância, da calma, da tranquilidade, da serenidade, da resignação. Né? Você percebe que são energias, sentimentos totalmente diferentes. Então, a gente traz os benefícios disso para a gente. Então, a gente não se deixa envolver por esses sentimentos que, no fim, acabam nos prejudicando, que acabam nos fazendo mal. Então, é algo para a gente estar atento.
não só as nossas orações, como foi até dito, né, lá no Evangelho, a gente precisa também estar fazendo a nossa parte, a gente precisa também estar trabalhando. E esse trabalho no bem vai nos ajudar justamente nessa sustentação para que a gente não se desequilibre, para que a gente não fique mal, para que a gente não se deixe levar por algo que muitas vezes não é nosso, que a gente possa estar prestando atenção nisso. Uma coisa que a gente também precisa assim, refletir, e isso é muito importante, o que acontece, Emmanuel aqui ele fala, no momento, lá quase no final da lição, ele fala aqui, por exemplo, de uma coisa assim, importante, deixa eu ver se eu lembro aqui onde estava, aqui. De outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandona o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Aqui Emmanuel está falando sobre a importância justamente da nossa mudança de atitude. É a nossa mudança de atitude que vai nos ajudar a também não nos envolvermos com essas sensações que vão aos poucos nos causando mal. O que acontece é que isso, muitas vezes, é muito mais difícil do que a gente imagina. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem, digamos assim, esse costume, esse hábito de estar se envolvendo com essas atitudes, com esses sentimentos, com essas energias, na cabeça dela, ela está obtendo um ganho com isso. É difícil a gente que está fora conseguir perceber isso, mas é assim que funciona. É, uns vícios é um pouco mais fácil a gente entender. Por exemplo, quando a pessoa ela fuma, quem fuma, né, fala que, né, e há estudos que, por exemplo, a nicotina, né, os produtos químicos que constam no cigarro, eles dão ao corpo uma sensação de mais calma, de relaxamento, de tranquilidade. E isso é o que ele está ganhando fumando o cigarro. Porém, lá na frente, né, o resultado disso são, digamos assim, situações muito mais maléficas e que prejudicam muito mais do que esse ganho que ele está tendo nesse momento. Mas ele não está pensando lá na frente, ele não está pensando no resultado que ele vai obter daquilo. Ele está pensando agora, ele está pensando nesses benefícios que ele está tendo dessa sensação de calma, de tranquilidade, de serenidade que ele está tendo naquele momento. Então, por isso que ele fuma. Só que o prejuízo que isso vai causar a ele é muito maior lá na frente. E nós que estamos fora, que sabemos disso, a gente sempre procura o quê? Orientar, procura ajudar. Só que aí é uma decisão da pessoa, do momento dela. Então, muitas vezes a pessoa é ajudada, ela é amparada, ela tem aquela cura, vamos dizer assim, só que como ela não faz a mudança que ela precisa, ela mantém os mesmos hábitos. E com esses mesmos hábitos, vai acontecer dela estar recebendo dela, digamos assim, aquela doença, daquele malefício voltar ao corpo dela. Porque, na verdade, ela não teve a cura, como mesmo a gente falou no começo aqui da nossa lição, que, na verdade, o que a gente precisa tratar é a alma, muitas vezes tratar as nossas virtudes, né? Tratar ainda os nossos erros, né? As nossas más paixões. Então, o que acontece muitas vezes é isso. E nada melhor do que vai fazer com que isso se corrija é o tempo. Cada um tem o seu tempo. Então, é necessário que a gente respeite o tempo do próximo, né? Esse momento ainda da qual ele está passando, e cada um vai ter o seu momento do seu despertar, de você perceber que isso não faz mais parte da sua vida, que você não precisa mais disso para você ficar relaxado. Há outras maneiras, outros jeitos de você se sentir tão mais relaxado quanto, e que não vão te causar prejuízo no futuro no corpo físico seu. Então, mas cada um tem o seu momento. Isso aconteceu conosco também. Quantas vezes a gente não tinha hábitos ou ia a lugares que hoje a gente não passa nem na porta, que hoje a gente até se vergonha de coisas que a gente fez no passado. Porque hoje a gente fez essa mudança. E com esse próximo também vai acontecer. Mas tudo no tempo certo. Tudo tem o seu tempo dele perceber isso. O que fica para a gente é sempre a ajuda, sempre a orientação e essa paciência de compreender que é o momento dele. Né? A ajuda sempre vai ter. Só que, assim, não adianta a ajuda toda nossa ou da espiritualidade se a pessoa não quiser. Então, existe o momento também dela. Quantas vezes a gente não está ajudando a pessoa, querendo fazer alguma coisa para ela, e a espiritualidade, os mentores nos orientam falando, olha, você quer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Por quê? Porque não é o momento dela, agora, naquele momento.
mas, né, a gente não deve desistir, né, deve persistir, fazer o que está à nossa parte, mas entender que é o momento dela, que vai chegar o momento dela perceber, dela fazer essa mudança e dos benefícios que isso vai trazer, principalmente, muitas vezes, a cura para o seu corpo físico. Já caminhando para o final da nossa lição, uma coisa também que a gente não pode deixar de falar, é uma reflexão que Emmanuel fala lá no final da lição, ele fala assim para a gente, desapega-te dos bens transitórios que foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei de uso, e lembra-te que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a nossa própria consciência. Emmanuel aqui fala de uma forma, assim, ele pede uma reflexão para a gente sobre, muitas vezes, a importância que a gente dá sobre algo que nós estamos buscando nesse momento, onde a gente despende muita força, muita energia, mas que muitas vezes não tem o valor que a gente acha que tem, ou não tem a importância que a gente acha que tem. E às vezes a gente luta tanto por aquilo, e às vezes fica doente, se desgasta tanto, para quando a gente alcançar aquilo que a gente está querendo, a gente vai perceber que não era exatamente aquilo que a gente achava, ou não tem a utilidade que a gente achava que tinha. Isso acontece muito com os bens materiais, né? E a gente sempre fala na nossa casa, nos evangelhos, e em tudo, assim, aqui ninguém está falando que a gente não deve ter coisas materiais, que a gente não deve conseguir coisas melhores, uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, não é isso que nós estamos falando. É que muitas vezes a gente dispõe de tanta coisa, a gente coloca o nosso coração, a nossa vida para obter aquilo que às vezes não vale todo esse esforço. Principalmente em bens materiais, por quê? Porque os bens materiais eles vão ficar. A gente não vai levar nada disso. A gente consegue, luta tanto para ter aquela casa mais bonita do bairro, mas aí chega, vai ficar para os nossos próximos, nossos familiares, para eles ficarem brigando para ver quem tem o direito, e eu não vou levar nada disso. E valeu o esforço que eu tive por tudo aquilo? Será que lá na espiritualidade, quando eu ver que eu me esforcei para ter aquilo, e no final eu vejo que eles estão brigando por aquilo, será que isso vai me causar uma boa sensação de dever cumprido? É algo que a gente precisa refletir sobre o que a gente está buscando. Porque muitas vezes a gente busca aquilo com tanto afinco, com tanta, sabe, determinação, e aquilo às vezes não vale todo esse esforço, e muitas vezes a gente fica doente na perseguição daquele objetivo. E aí Emmanuel fala aqui, que a gente, lá na espiritualidade, a gente vai reencontrar a nossa consciência, que é justamente esse discernimento sobre aquilo que nós fizemos quando estivemos encarnados e do que era realmente importante para a nossa vida espiritual, que é nada, que são, como a gente está vendo aqui, o desenvolvimento das nossas virtudes. Essa sim deveria ser a nossa luta, o nosso afinco, a nossa batalha, da gente estar ali buscando ser mais paciente, ser mais benevolente, ser mais caridoso, porque é isso que a gente vai levar para onde a gente for lá na espiritualidade. As outras coisas elas vão ficar. Então, que a gente faça a reflexão do que realmente é importante, para que a gente não fique buscando, né, e não fique doente buscando algo que não vale todo esse esforço. Isso é uma reflexão assim, muito importante que a gente precisa fazer. Então, que fique para nós essa lição da importância desse equilíbrio, né? Se a gente pudesse resumir tudo isso, justamente é importante o quê? O equilíbrio, né? Do nosso lado material com o nosso lado espiritual, da gente lidar com isso melhor, porque a gente precisa de ambos. E a gente vai ver que quanto melhor eu equilibrar esse meu lado espiritual com esse meu lado material, mais equilibrada a minha vida, a minha passagem aqui na Terra vai ser. Vão vir as dificuldades, vão vir os sofrimentos, as dores, porque isso faz normal, que fazem parte, né? É uma coisa normal, porque fazem parte da nossa vida aqui na Terra, estamos num planeta de provas e expiações, mas quanto mais equilibrado, melhor eu vou fazer essa transição, melhor eu vou aprender e mais coisas boas eu vou levar para onde eu for lá na espiritualidade, onde eu vou dar continuidade à minha caminhada lá espiritual. Então era isso que a gente queria conversar, que fica essa reflexão, se alguém que está, né, nessa lição, que está passando por algum sofrimento, por alguma coisa, que procure sempre ajuda sempre tem, tanto espiritualmente como materialmente tem, e que fica essa reflexão do motivo pelo qual a gente está sofrendo. Muitas vezes a gente está atacando o resultado, mas não a causa. Então, que fique essa reflexão para a gente, é uma lição muito importante para nós. Espero que tenham gostado da lição, desejo a todos uma excelente semana, muito abençoada por Deus, e se Deus assim permitir, que a gente possa, semana que vem, poder estar mais junto,
junto mais uma vez, né, com mais uma lição do Fonte Viva. Muito obrigado, gratidão eterna por poder estar com todos vocês. Que Deus abençoe. Uma excelente semana a todos.